Em uma pequena cidade rodeada por colinas verdejantes, onde o som das folhas ao vento misturava-se ao canto dos pássaros, vivia uma jovem chamada Elisa. Ela era conhecida por sua beleza singela e natural, com cabelos loiros e lisos que caíam graciosamente sobre seus ombros e olhos castanhos claros que refletiam uma luz especial, como se guardassem em si todos os sonhos que Elisa mantinha em segredo. Ela morava com sua mãe em uma casinha modesta na periferia da cidade. A vida delas não era fácil, mas era preenchida com amor, trabalho árduo e a esperança de dias melhores. Elisa ajudava sua mãe, uma talentosa costureira, a ganhar a vida. Juntas, passavam os dias entre agulhas e tecidos, costurando vestidos para as senhoras da cidade. Apesar das dificuldades, Elisa nunca deixava que a tristeza a dominasse. Ela sempre encontrava tempo para ler seus livros de romance, perdendo-se nas histórias de amores impossíveis e aventuras em terras distantes. Para ela, o amor verdadeiro era algo reservado apenas para as páginas dos livros, algo tão distante que parecia inalcançável em sua própria vida. Enquanto isso, na parte mais nobre da cidade, em uma imponente mansão cercada por vastos jardins, vivia Henrique. Ele era um jovem empresário de sucesso, herdeiro de uma das famílias mais ricas e influentes da região. Henrique tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: casas luxuosas, carros caros e acesso aos círculos sociais mais exclusivos. No entanto, apesar de toda a riqueza e poder que possuía, Henrique sentia um vazio profundo. Ele havia dedicado a maior parte de sua vida aos negócios, deixando pouco espaço para si mesmo, e muito menos para o amor. Certo dia, em uma tarde ensolarada, o destino resolveu cruzar os caminhos de Elisa e Henrique. Henrique estava voltando de uma reunião de negócios em outra cidade quando seu carro de luxo quebrou inesperadamente na periferia da cidade. Sem sinal de celular e sem outra alternativa, ele começou a caminhar em busca de ajuda. Foi então que, ao passar pela casa de Elisa, ele a viu sentada no pequeno jardim, com um livro nas mãos. A serenidade de Elisa, contrastando com a simplicidade do ambiente, capturou a atenção de Henrique de imediato. Havia algo naquela jovem que o intrigava, algo que ele não conseguia definir, mas que o fazia sentir-se diferente de qualquer outra experiência que já tivera. Henrique, sem pensar duas vezes, aproximou-se de Elisa e pediu licença para esperar no jardim enquanto encontrava uma solução para o carro. Elisa, embora surpresa com a presença de um homem tão distinto, aceitou, oferecendo-lhe um lugar para sentar. Os dois começaram a conversar, inicialmente sobre coisas triviais, mas a conversa logo evoluiu para assuntos mais profundos. Henrique ficou fascinado pela inteligência e pelo coração bondoso de Elisa. Ela, por sua vez, ficou encantada com a humildade e a sinceridade que Henrique demonstrava, algo raro entre os homens ricos que ela havia conhecido através das histórias que sua mãe contava. Nos dias que se seguiram, Henrique não conseguia tirar Elisa da cabeça. Ele começou a encontrar desculpas para passar pela casa dela, alegando que precisava resolver questões com o carro ou que estava apenas de passagem. A cada visita, o laço entre eles se fortalecia. Henrique trazia pequenas lembranças para Elisa, como livros novos ou flores do campo, e passavam horas conversando sobre seus sonhos, medos e desejos. A simplicidade de Elisa, combinada com sua profunda sabedoria sobre a vida, abriu os olhos de Henrique para um mundo que ele desconhecia, um mundo onde o amor e a felicidade não dependiam de riquezas materiais. Mas, como em todo grande amor, os desafios logo começaram a surgir. Henrique sabia que sua família jamais aceitaria seu relacionamento com uma mulher de origem humilde. Eles sempre esperaram que ele se casasse com alguém de sua própria classe social, alguém que pudesse fortalecer ainda mais a posição da família na sociedade. Por outro lado, Elisa também tinha suas próprias inseguranças.
Embora amasse Henrique profundamente, ela temia que o relacionamento deles fosse apenas uma fase passageira, um capricho de um homem rico que logo se cansaria dela e retornaria ao seu mundo de luxo. Henrique, no entanto, estava determinado a provar que seu amor por Elisa era verdadeiro. Um dia, ele decidiu que era hora de enfrentar sua família. Com o coração cheio de coragem, ele levou Elisa para conhecer seus pais, apesar de saber que o encontro não seria fácil. Como esperado, a reação da família de Henrique foi de choque e desagrado. Seu pai, um homem rígido e conservador, deixou claro que não aprovava o relacionamento. Sua mãe, embora mais compreensiva, também expressou sua preocupação de que Elisa não seria capaz de se adaptar ao mundo em que Henrique vivia. A tensão na sala era palpável, mas Henrique não se deixou intimidar. Ele explicou à sua família que, pela primeira vez na vida, havia encontrado alguém que o amava por quem ele era, e não pelo que ele possuía. Ele estava disposto a abrir mão de tudo, sua fortuna, sua posição social, sua herança, se fosse necessário para ficar com Elisa. Aquela declaração, dita com tanta convicção e paixão, pegou a todos de surpresa. Os pais de Henrique, apesar de ainda relutantes, perceberam que nada poderia separar os dois. Aos poucos, foram se dando conta de que o amor entre Henrique e Elisa era genuíno e profundo. Após o difícil confronto, a família de Henrique começou a aceitar Elisa, mesmo que de forma hesitante no início. Eles perceberam que, ao contrário de suas expectativas, Elisa não estava interessada na riqueza de Henrique, mas sim no homem que ele era. Com o tempo, as barreiras começaram a cair, e a presença de Elisa trouxe uma nova luz à vida de todos, mostrando que o amor verdadeiro pode transcender quaisquer diferenças. Henrique e Elisa decidiram se casar em uma cerimônia simples, cercados apenas pelos amigos mais próximos e familiares. A cerimônia ocorreu em um campo aberto, com flores silvestres enfeitando o altar improvisado. A simplicidade da celebração contrastava com o imenso amor que os dois compartilhavam. Durante a troca de votos, as palavras que eles proferiram foram cheias de emoção e significado, prometendo um ao outro amor eterno, independentemente das dificuldades que pudessem enfrentar no futuro. Depois do casamento, Henrique e Elisa começaram a construir uma vida juntos, baseada em respeito, compreensão e um amor inabalável. Eles optaram por viver de forma simples, distantes do luxo excessivo, mas cercados de tudo o que realmente importava: a presença um do outro, o carinho da família e a paz de espírito que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Henrique, que antes se sentia vazio, agora experimentava uma felicidade que jamais poderia ter imaginado, enquanto Elisa via seus sonhos se realizarem de maneiras que nunca havia esperado. Os dois passaram a ser conhecidos na cidade como um exemplo de que o amor verdadeiro não conhece barreiras, sejam elas sociais, econômicas ou culturais. Eles demonstraram que, quando duas almas estão destinadas a ficarem juntas, nenhum obstáculo é grande o suficiente para separá-las. O amor de Elisa e Henrique se tornou uma lenda local, inspirando gerações a acreditar que, no final, o amor sempre vence. E assim, Henrique e Elisa viveram felizes para sempre, provando que, quando se tem amor e coragem, é possível superar qualquer desafio. Eles transformaram suas vidas em uma história que será contada por muitos anos, uma história onde o amor triunfou sobre todas as adversidades, trazendo consigo a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança.